Então, muito bom dia, meus alunos do sétimo ano aí, do nosso querido e estimado Antônio Lucas. Hoje é dia 5/8, 11h42 da manhã, daremos início à nossa tão esperada aula de matemática. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões de frações, representações na reta. Esse vai ser o assunto abordado na aula de hoje. Então, vamos lá. Pessoal, eu peguei aqui como base, tá? O caderno do aluno do terceiro bimestre. Eu sei que vocês ainda não pegaram o caderno. Vocês estão conseguindo visualizar aí minha tela? Sim. Tá, beleza. Então, Sim. assim, a Tô gente vai. conseguindo não, professor. Só tô vendo só foto só, mas não tô conseguindo ver mais nada. Ó, vai lá em cima, no canto superior direito, vocês vai ver duas abas com o meu nome. Uma vai estar essa apresentação aqui. Achou? Ah, tá. Achei. Clica nela aí que vai abrir para você. Já cliquei. Beleza? Então, aqui, pessoal, ó, é a introdução, né? Para bem-vindos, prezado estudante, blá, 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 né? Como vocês já conhecem, tá? Nesse primeiro assunto aqui, ó, situação de aprendizagem, né? A gente vai falar sobre os números e suas diferentes representações, né? Então, aqui, ó, deixa eu colocar uma caneta para a gente fazer alguns apontamentos. Deixa eu ver se ela tá beleza. Tá beleza aqui. Vamos ver se a borracha apaga. Apaga aqui. Então aqui é o seguinte, ó. Os números e suas diferentes representações. Os números são, né? Por toda parte, estão por toda parte e conforme o contexto apresentado em diferentes apresentam-se em diferentes representações, né? Então, um site publicou a seguinte notícia: robôs realizam né, 1,2 milhões né, em vendas. Né? Então, 1,2 milhões foi o valor que foi vendido todos os robôs lá online durante as 24 horas da oferta. Né? Então, houve uma oferta relâmpago lá de robôs né, e vendeu essa porção aqui. Reescreva esta notícia substituindo a representação do valor em 1,12 milhões pela sua representação equivalente, né? Equivalente até, não sei porque está esse tracinho aqui, até a ordem das unidades simples, né? Então ele pediu para vocês fazerem uma representação nesse primeiro caso aqui. Vocês vão ter essas atividades quando a Vivi já comentou alguma coisa sobre data de coleta dessas apostilas ou não? Não, né? Ninguém falou nada. Então, aqui, ó. Na pasta de receitas de sua mãe, Mariana encontrou 2 anotações da receita de bolo de chocolate com morango e ficou sem saber qual utilizar. Explique para a Carla se há diferença, né, no caso de aqui de ter, né, entre as duas receitas. Os números apresentados nas suas receitas têm alguma relação, né? Então, vamos olhar essa situação aqui para vocês entenderem um pouco melhor aquela primeira condição lá que ele passou. Então, aqui, ó, na primeira situação, né, ele está colocando aqui, ó, bolo de chocolate com morango, bolo de chocolate com morango, 5 ovos, né, aqui está igual a esse, está igual a esse. Tá? Então, aqui ele coloca, ó, 1/2 xícaras de açúcar. E aqui ele está 0,5 xícara de açúcar. Né? Então, o 1/2, né? 1/2, né? Ele é igual ou a mesma coisa, né? Representa a mesma coisa que 0,5. Né? É o mesmo valor, né? Eles são os mesmos valores, porém eles estão escritos de forma diferente aqui, nessa representação numérica. Né? Se a gente pegar aqui, ó, 1 e dividir por 2, né? Que é o que está falando aqui, ó, 1/2, eu acrescento 0, né? Vírgula, 0 aqui, 2 vezes 5, 10, eu chego no mesmo resultado aqui, que é 0,5, né? Então, a real condição, né, desse aprendizado é a seguinte, né? É você saber identificar um valor
equivalente, né? Só que escrito de forma diferente. Então foi isso que ele fez aqui, ó. Ele deu a mesma receita, só que em algumas situações ele está escrito de forma diferente. Então aqui, ó, 1 sobre 2 é a mesma coisa, né? Ele equivale, né? A equivalência de valor é a mesma do que 0,5, né? Agora aqui ele já falou, se tratando de um número inteiro, continua na mesma condição, né? Certo? Então vamos lá. 3 colheres de chocolate também são números inteiros, né? E aí, 3/4 de quilo, né, de chocolate ao leite picado, né? Então ele colocou uma outra representação aqui, ó. Tá vendo? 0,75. Então, 3, né, sobre 4 equivale ou é igual a 0,75. Porque se a gente pegar aqui, ó, o 3 dividir por 4, opa, o 3 divide por 4, né? A gente vai ter o mesmo valor equivalente. Então, 3 dividido por 4, eu acrescento 0 aqui, né? Aqui. 4 vezes 7, 28 para 32. Abaixo aqui, 4 vezes 5, 20. Então, eu chego nesse mesmo resultado aqui. Né? A ideia, gente, é vocês baterem o olho e falar, poxa, esse valor é a mesma coisa que, né? Então, saber conhecer, né, a representação numérica, um valor, ele pode ser, dependendo do valor, ele pode ser escrito em algumas formas diferentes, né? Só que assim, a equivalência de valor, né, o valor por si só, ele vai manter o mesmo. Então aqui ele coloca aqui, ó, 2 sobre 5 kg de morango, 0,4 aqui, ó, 0,4. A equivalência de 2 sobre 5, 0,4. Então, 2 sobre 5, né, é a mesma coisa, é igual a 0,4, né? Porque quando a gente for fazer a divisão lá, ó, 2 dividido por 5, acrescento 0 aqui, 4 vezes 5, 20 para 20, nada. Então aqui, ó, 0,4, é o mesmo valor, tá? Só que aqui está escrito em forma de fração e aqui ele está em decimal, tá? Mesma coisa acontece aqui, ó, 1 sobre 2, né? Quando eu divido 1 em duas partes, eu sei que é a metade, é 0,5. Então, 1 sobre 2 equivale a 0,5, né? É o mesmo valor, porém escrito de forma diferente. E aqui é um valor inteiro por um valor inteiro. Até aí tá claro, pessoal? Sim ou não? Sim. Tá. Então deixa eu apagar aqui, que eu vou... A gente vai comentar um pouco mais agora sobre isso de uma outra forma, visual, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui, apagar, deixar tudo apagadinho aqui. E agora eu Meu vou... Wi-Fi tinha caído. Oi? Meu Wi-Fi tinha caído, eu tive que desligar e ligar meu Wi-Fi. Ah, beleza. Então, vamos lá. Estão vendo a tela preta agora? Pessoal? Não vi. Estão vendo aqui? Estamos. Então, então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos traçar uma reta aqui qualquer, uma reta numérica. A gente já falou bastante sobre isso. Professor, vai continuar falando? Vamos continuar falando bastante sobre isso, né? Então, aqui é o meu ponto de origem. Para cá eu tenho quem? Mas Os números positivos. Isso aí, o mais. Isso mesmo. Parabéns. Quem falou? eu, Felipe, Juliane. Felipe Giuliani. Aí, o oitão da sala, hein? Grande Felipe. Vamos lá. Então, aqui nós temos para o lado direito, né? Os positivos. E temos aqui para o nosso lado esquerdo os negativos. Né? Então, quando a gente pega um valor, por exemplo, né? 1 sobre 2, né?
Qual que é a outra forma de reescrever esse número mesmo, gente? 0,5. Oi? 0,5. 0,5. 0,5. Então, aqui, ó, nós temos o nosso número 1, né? E sabemos que 0,5 ele está entre 0 e 1, não é isso? 0,5 está entre 0 e 1, tá? Na realidade, ele está aqui, ó, bem no meio. Vou mudar a cor aqui para melhorar a visualização. Ele está bem no meio aqui, ó. 0,5, que é igual, equivale a 1 sobre 2. Tá? Muitas vezes, gente, assim, a dica que eu dou, que é bem bacana, né? Quando vocês estiverem em dúvida, né? Onde um valor fracionário encaixa na reta, né? Convertam ele para número decimal, que aí fica mais fácil vocês visualizarem. Se a gente voltar lá, ó, vamos voltar lá no aqui, né? Tem 3 quartos e 2 quintos. 1 sobre 2, 3 quartos e 2 quintos. Então, nós temos mais dois valores aqui, ó. Nós temos o 3 quartos e temos também o 2 quintos, né? O 3 quartos, quanto que ele deu lá? Não lembro. Vamos fazer de novo aqui. Dá 0, é 4 vezes 7, 28, sobra 2, 4 vezes 5, 20, 0. Então, esse aqui equivale a 0,75, 0,75. E esse outro aqui, 2 sobre 5, aqui, né? 4 vezes 5, 20, 0,4. Esse equivale a 0,4. Tá? Então, vamos lá. O 0,75, onde que ele encaixa ali na reta? Alguém arrisca falar? Olá, tudo bem? Alguém arrisca falar onde fica o 0,75 nesta reta? Gente, primeiro ponto, ele é um valor positivo ou negativo? Positivo? Positivo, ele não tem o sinalzinho do menos, é positivo, tá? Aí é outra condição. Esse número aqui, ó, ele está entre 0,5 e 1. Então ele não vai ficar desse lado aqui, ó, ele vai ficar para cá, né? Então 0,6, 0,7, né? 0,5, 8, 9, 10. Então ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Eu tenho a metade, né? Entre esses dois pontos. Ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Ele vai estar mais ou menos aqui, ó, o 0,75, tá? Que é o valor do 3 sobre 4. Tá? A mesma coisa acontece com 2 sobre 5, ou 0,4. Esse valor, ele vai estar, né? Ele está, né? Entre 0 e 0,5. Tá? Então, quando eu for colocar ele aqui na reta, gente, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, próximo do 0,5, bem pertinho aqui mesmo, ó. Tá? Bem pertinho aqui mesmo, né? Então, aqui o 0,4 ou, né, 2 sobre 5. É importante, gente, vocês visualizarem bem isso, tá? Porque assim, ó, principalmente a P, é danado para cair essas coisas de reta, viu? E aí, se vocês não sabem onde encaixar os valores na reta aqui, aí complicou. Só que tem que ter atenção em algumas condições. Primeiro,
Preciso saber se o número é positivo ou negativo. Segundo, se ele tiver em forma de fração, né, escrito em forma fracionária, eu preciso, né, visualizar esse número de uma outra maneira que facilite eu encontrar, né, a localização dele na reta numérica, né? Ou uma das ferramentas possíveis é você fazer uma conversão em número decimal, tá? Tá claro até aí por enquanto, pessoal? Deu para entender? Alguma dúvida? Sim ou não? Não. Tá simples, né? Então vamos voltar lá no nosso caderninho aqui de atividade. Então aqui, ó. Aqui ficou meio bagunçado. Vamos pegar uma situação aqui, ó, que dá para dar uma visualização bacana. Ó, aqui ele deu uma condição, ele deslocou um pouquinho aqui em cima. Esses daqui de cima são esses valores aqui, ó. 1 sobre 2, 1 sobre 5 e 1 sobre 8, tá? E aqui ele deu algumas condições, ó. Se eu fosse escrever, né, reescrever um inteiro em forma fracionária, eu consigo escrever ele, né, em duas situações aqui, ó. 1 sobre 2, eu sei que 1 sobre 2, ó, 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, né? Ou seja, 0,5 mais 0,5, né? É a mesma coisa que 1, tá? Eu somando esses dois valores, eu vou ter um inteiro, né? Aí, ele passou uma outra situação aqui, ó, que ele pede para vocês, né, reescreverem 1 sobre 3, até chegar igual ou próximo, né, digamos assim, a um inteiro. Então, quantas vezes será escrito 1 sobre 3 aqui, para chegar próximo de 1? Alguém arrisca? Primeira coisa, ó, 1 sobre 3, né, se eu for dividir, ou se eu for fazer uma conversão, né, para número decimal, 0,03 vezes 3, 9, aí assim por diante. Eu sei que ele é uma dízima periódica, certo? E aí eu preciso saber quantas vezes eu tenho que reescrever esse valor aqui, até ele chegar próximo a um inteiro, né? Se eu somar aqui, ó, 3 vezes? isso aí, ó, 369, né? Então, é mais ou menos aproximado a 1, 0,99, né? Ele está bem próximo ali. Então, é 3 vezes, ó. 1 sobre 3, 1 sobre 3, 1 sobre 3, tá? Então, 1 sobre 3 somando 3 vezes, ele vai chegar próximo de 1, né? É o valor que mais se aproxima de 1, tá? Então, seriam 3 frações. E a próxima situação? 1 sobre 4. Primeira coisa, ó, 1 sobre 4, né? Eu convertendo ele para número decimal, 1 sobre 4, né? Eu sei que dá zero aqui, dá zero aqui. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. 4 vezes 5, 20. Para 20 nada. Então, 0,25. O 0,25, se eu multiplicar ele por 4 vezes, né? 4 vezes 5, 20. 2 vezes 4, 8, com 2, 10. Então, opa. É isso mesmo, 100. 2,1 inteiro, tá? Então, aqui, ó, de cara eu sei que quantas vezes vai ser essa fração aqui para chegar, para eu ter o valor de 1? 4. 4 vezes. Então, aqui, ó,
4 vezes. 1 sobre 4, 1 sobre 4, 1 sobre 4 e 1 sobre 4, né? E eu sei também que esse valor aqui, ó, equivale a 0,25, né? O valor equivalente dele, 0,25, tá? Deu para entender mais ou menos, gente? Então aqui, ó, depois a gente vai, eu vou mostrar uma coisa para vocês, né? Bem interessante. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas vamos lá, né? Aí tem o 1 sobre 5. Quantas vezes tem o 1 sobre 5 aí, gente? Olá, tudo bem? Muito boa tarde, meu polvo e minha polva. Quantas vezes tem 1 sobre 5? 5. 5 vezes. Então, aqui, nessa outra situação aqui, ó, quantas vezes vão ter 1 sobre 6? 6. 6 vezes. E quantas vezes vão ter 1 sobre 7? 7. 7. 7 vezes. Cinco, 6, 7. Aí vem uma perguntinha básica. Vamos ver quem vai conseguir responder, hein? Pergunta de ouro de hoje, né? Qual o valor, né, que eu consigo reescrever ele 1 sobre 6? Qual seria a resposta? O valor equivalente de 1 sobre 6 em decimal. Vocês chegaram a fazer a conta aí, gente? Aqui eu já sei que é 0,5. O outro aqui, ó. Esse 3, 9 para 10, 1. Aqui é 0,33. E aqui, 1 sobre 5. Qual que é o valor decimal dele? E 1 sobre 6. Vamos, gente, acorda. 0,12. De qual que você está falando? 1 de 6. É 0,12. 0,2 é aqui, né? Certo? 0,2. 12. E 1 e 6 é 12? É 0,12. Vamos ver se é isso mesmo. Acrescento 0 aqui. É 1, né? Sobra 4. Acrescento 0. 6 vezes 6, 36. Né? Para 44. Na verdade, é 0,1666 e assim por diante. Né? Entendi. É Vocês 0,666. Ele não dá um 0. número exato, né? 666. Então, ó. 6 vezes 1, 6 6. para 10, 4. Coloca o 0 aqui. 6 vezes 6, 36. Não, é 0,1, né? 66 e assim por diante. Tá? E o do 7, quanto que é? Quem fez? Qual que é a representação dele em decimal? Ninguém fez?
0,14? 0,14. Pode ser 0,14, vai. E do 8, quanto é? Do 8. Olá, tudo bem? Do 8, qual que é a representação em número decimal? 0,1? Hein? 0,1? 0,1? Não, vamos aumentar mais pelo menos duas casinhas decimais aí. 0,12? 0, 0,12? 12? Vamos ver se é isso? 0,12. Vamos ver se é isso. A gente vai dividir aqui, né? 1 dividido por 8. Eita, o que aconteceu aqui? 0,125. 8 para 10, 2, 0. 3, 2 vezes 8, 16, 4, 0. 5 vezes 8, 40. É isso aí, parabéns, acertou, isso mesmo. Então aqui, ó, quantas vezes eu tenho 1 sobre 9 para chegar próximo de 1? Gente, segue o mesmo raciocínio, tá? Então aqui vão ser 10 vezes. Desculpa, 9 vezes e o de baixo 10 vezes, tá? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o de baixo 10 vezes. Vai ter 10 vezes, né? 1 sobre 10, tá? Então vamos lá. A partir do painel, né? Que você construiu, né? Escolha uma fração entre 1 sobre 4 e 3 sobre 4. Né? Então aqui, ó. 1 sobre 4 e 3 sobre 4. Como você fez para encontrar esse número? Né? Então ele quer saber de que forma você fez para encontrar esse número. É uma questão mais objetiva aqui, né? Então aqui, o que foi usado aqui, né, foi uma questão de raciocínio lógico, né? Poxa, se 1 sobre 2 é 2 vezes, 1 sobre 3, 3 e assim por diante, né? Então foi usado o raciocínio lógico aqui para chegar nesse resultado no painel. Né? A outra aqui, ó, explore o painel e escolha frações que representam, né, a mesma parte do inteiro e justifique. Então, se você pegar os valores mais exatos, né, que assim, geralmente você consegue quando você utiliza valores mais exatos para chegar, né, no valor correto. Então, 1 sobre 2 você dá um inteiro. 1 sobre 4 também dá um inteiro, né? E aí, se você fosse fazer uma justificativa, né, a justificativa seria que são os valores que dão resultado exato, né? E aí, se a gente pegar aqui os demais, né, por exemplo, 1 sobre 5 aqui também, ó, que deu 0,2, ó, 1 sobre 5, né? 0,02. Ah, o 5 também dá, ó, 0,2. Então, aqui, ó, nessa situação aqui, né, então eu sei que 1, né, sobre 2, né, 1 sobre 4, 1 sobre 5,
né? São os valores que não tem dízima, né? Eles conseguem chegar no valor redondo, tá? Aí ele fala um pouquinho aqui, ó, sobre questão de frações equivalentes, né? Equivalência de fração. Então aqui, ó, ele dá uma situação, ó. Ele está perguntando, as frações 2 sobre 3 e 8 sobre x são equivalentes? Determine o valor de x para que essa afirmação seja verdadeira. Então aqui, gente, ó, 2 sobre 3 e 8 sobre x. Vamos aqui na, né? Vamos pegar um. Deixa eu dar uma explicada para vocês. É 2 sobre 3. Qual que é outro valor? Deixa eu ver lá. 2 sobre 3, 8 sobre x. E aí, 8 sobre x. 8 sobre x. Né? Ele quer saber se existe uma relação de equivalência entre esses dois valores. Né? A gente tem um monte de. Nós temos aí várias ferramentas, né, vários recursos, né, para saber se um número ele tem, né, equivalência ou não. Né? Por exemplo, eu preciso multiplicar o 2 por um determinado valor que dê 8. Qual que é o valor que eu multiplico o 2 que dá 8? Por 4, certo? 2 vezes 4, 8. E a mesma coisa eu tenho que fazer com o 3, né? Opa, multiplicar por 4 também. Se eu multiplicar o numerador por 4, eu tenho que multiplicar o denominador por 4 também. Então, 3 vezes 4, aqui o x deveria ser igual a 12. Será que é isso? Vamos ver. Vamos fazer uma regrinha de 3 para ver o que acontece. Né? Então, 2 vezes x, né? Eu tenho que multiplicar em cruz aqui, ó. E 3 vezes 8. 2 vezes x, 2x, igual a 3 vezes 8, 24. Né? Eu vou isolar o meu x, né? Se o 2 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Né? Então, aqui, ele vem dividindo. X é igual a 12. Olha lá, ó, mesmo valor que eu achei aqui. Entenderam o espírito da coisa, gente? Então, vamos lá. Para vocês entenderem melhor. Né? Deixa eu apagar, dar uma apagada aqui. Isso aqui. É sempre interessante, pessoal, quando vocês forem, né, fazer uma resolução para saber se o valor é equivalente ou não, né? Uma das ferramentas, né, é a utilização da regrinha de 3, né? Outra ferramenta que vocês também têm disponível, né, é a questão de multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo valor, né? Então, assim, ó, por exemplo, eu quero saber se 4 sobre 2, né, equivale, um exemplo, tá? A 8 sobre 3, vamos supor. Eles são equivalentes, gente? Alguém consegue responder se esses valores são equivalentes? No caso aqui, são equivalentes? Sim ou não? Não? Por quê? Por que não são? Esse é o X da questão. Quando a gente responde, né, algum exercício, né, o primeiro ponto a gente precisa entender a essência da coisa. Né? Você respondeu certo. Eles não são equivalentes.
Porém, né, se eu chegasse na mesma pergunta, justifique a sua resposta. Aí que vem, né, o tendão de Aquiles. Então, assim, ó, primeiro ponto. Regra, né? Olha uma regrinha aqui, ó. Anota isso aí que é importante. Regra. Para encontrar equivalência de frações, basta multiplicar o numerador e o denominador denominador pelo mesmo valor. Mas você pode também usar a regra de 3. Usar a regra de 3. Tá? Então, assim, ó, quando que é aconselhável, né, eu fazer a multiplicação, né, do numerador e do denominador? Se eu tenho os dois valores, as duas frações com os valores, né, o mais aconselhável é eu multiplicar, né, o numerador e o denominador por mesmo valor. Vamos lá. Qual o número que eu multiplico por 4, que é 8? É o 2, né? 2 vezes 4, 8. Tá? Só que se eu multipliquei por 2 aqui em cima, eu tenho que multiplicar por 2 aqui embaixo também. E 2 vezes 2 é 4. E 4, ele é diferente de 3. Portanto, essa fração não é equivalente, porque quando eu multiplico o denominador por 2, né, eu não acho, né, o 3, eu acho outro valor que não tem nada a ver com o 3. Então, por isso que ela não é equivalente, tá? Agora, vamos supor se ela tivesse assim, ó, 4 sobre 2, né, igual a 8x, um exemplo. Aí eu vou lá e aplico minha regrinha de 3, né? 4 vezes x, 4x, igual 2 vezes 8, 16. Tá? E aí eu vou isolar o meu x. Eu passo o 4 para o outro lado, se ele está multiplicando, ele vai passar lá dividindo, né? E aí o meu x é igual a qual número multiplicado por 4 que dá 16? 4 vezes 4, 16. Então, o meu x, ele está falando que é 16. O meu x, ele está falando que é 4. 4 é igual a 3? Não, 4 é diferente de 3. Então, ó, eles não são, não é uma fração equivalente, tá? Deu para entender, pessoal? Até aí? Gente, Eric, deu para entender? Deu? Sim. Sim. Tá? Então, assim, anotem isso aqui, ó, que é bem importante, tá? De qualquer forma, a aula está sendo gravada, eu vou deixar o link disponível lá no Google Sala de Aula para vocês, tá? Beleza? Então, ó, outra situação aqui, ó. Vamos supor, ó, 6, né, sobre 4. E aí eu tenho aqui, ó, 12 sobre 8. Essas duas frações são equivalentes? Sim, Por quê? porque os dois podem ser multiplicados por 2. Exatamente, é isso aí. Se eu multiplicar o 6 por 2 e o 4 por 2, né? 2 vezes 6, 12. 2 vezes 4, 8. Então, são equivalentes.
Vamos pegar uma outra situação. Deixa eu apagar esse carinha aqui. Vou pegar uma outra situação aqui qualquer, ó, 25, né? 5. E aí depois eu tenho 100 e x. E aí, essas duas frações aqui são equivalentes? Tenho que resolver. Primeira coisa, ou eu, né, resolvo multiplicando numerador e denominador, só que no caso aqui, ó, como eu tenho um x, né, o mais aconselhável é eu fazer a aplicação de uma regra de 3. Então aqui, ó, 25 vezes x, 25x. 100 vezes 5, né, 500. Aí eu vou lá e isolo meu x. O 25 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Aí eu venho aqui, ó, 500 dividido por 25. Né? Junto os dois valores aqui, que dá 2. 25 vezes 2, 50 para 50 nada, abaixo zero aqui. Então o resultado do meu x aqui, ó, é igual a 20. Poxa, será que é isso mesmo, professor? Vamos ver. A gente pega aqui, ó, 25 sobre 5, né? E 100 sobre 20. Qual o número que eu multiplico o numerador e o denominador para saber se é equivalente ou não? Vamos lá. Oi? 4. 4. Então, se eu fizer em cima, né? Eu tenho que fazer embaixo a mesma coisa. Então, vezes 4 e vezes 4 também. 25 vezes 4, 100. 4 vezes 5, 20. Matou a charada. Vocês entenderam, gente? Ficou claro ou ficou dúvida? Olá, tudo bem? Existe alguma dúvida pairando ao reino virtual da aula de matemática? Não. Ficou tudo tranquilo aí? Conseguiram entender bonitinho? A parte de vocês localizarem um valor na reta, ficou claro também? Uhum. Uhum. Então, acho que vocês conseguem fazer lá, hein? A atividade agora, hein? Quem não fez. Já Certo? fiz. Acertou quantas lá, Eric? Sei lá. Eu acertei todas. Acertou todas? Meu Deus! Que menina esperta. Vamos finalizar. Vamos descartar aqui. Então, gente, o recado de hoje, né? Quando vocês receberem a postilhinha de vocês, aí vocês pegam lá e vão fazendo. Agora aqui a gente tem algumas informações adicionais, né? 4/5, ó. Então, a representação gráfica é isso aqui, ó, né? É 4 partinhas pintadas e o total, né? Que são 5. Mesma coisa que 1/3, ó. Uma partinha pintada e o total que são 3. E assim vai, ó. Né? 1/3 e 4/5, né? Então, 1/3 e 4/5. Esse 1/3 aqui tá esquisito, hein? Observe o esquema de Jorge, como você explicaria para um colega a representação geométrica da multiplicação? Aqui é 1/3 vezes 4/15. Né? Então, vamos pegar a primeira parte aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó. São quatro partes pintadas, né? Contra o total aqui, ó. 5, 10, 15. Né? E aí esse 1/3 aqui, ó. Isso aqui tá estranho. Assim como esse também. Aqui tem lógica, ó. 4, né? Sobre um total de 5. A realidade, ele refletiu para cá, ó. Ele fez uma equivalência. Tá, foi equivalência que ele fez aqui. Ele pegou todas as, né? Sempre quando vocês pegarem um gráfico, vocês têm que observar o seguinte. O total de quadradinhos, né? Vai ser a parte sempre que vai ficar do lado de baixo. Tá? Isso aqui é uma multiplicação diária. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto. Não se atentem muito a essa aqui agora, nesse momento. Né? Então, aqui, ó, represente geometricamente os produtos, né? Entre os números racionais a seguir. Explique os procedimentos para encontrá-los. Então, aqui, ó, quando fala 2/5 vezes 5/6, é a mesma coisa que eu pegasse vamos supor, um quadrado aqui, ó. Tá? Um quadrado inteiro. Ou melhor, vamos pegar um retângulo, que é melhor. Um retângulo, vai. E aí eu tenho 2 e aqui eu tenho 6. Né? Então isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 6. Tá? Eu vou encontrar o total da minha área. Certo? Só que aqui é diferente. Aqui ele quis escrever, né, de forma fracionária. Ou seja, você vai multiplicar frações. Tá? Mais ou menos isso. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. E eu vou dar uma aprofundada com vocês sobre multiplicação de fração. E aí a gente vai, né? A questão da identificação aqui, ó, na reta numérica, é o mesmo procedimento daquele que eu passei no início da aula. Tá. Então, a próxima aula a gente vai falar sobre multiplicação e divisão entre frações. Tá bom, gente? Por hoje, nós encerramos a nossa aula de matemática. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Vamos encerrar a gravação.